De madrugada a Samara falou que só vai amanhã. Aí a Lu também já queria ir amanhã, né? Eu que queria ir logo no banco. Mas choveu a noite toda sem parar. Fez até uns barulhos lá em cima. E eu atingi atividade cerebral de memória fotográfica. Tipo, sonhando, dormindo, articulando. Eu sei que eu tava esculhambando um macaco, né? Ou tipo um macaco bravo desses da floresta, o achado bravo, descendo o pau do macaco. Aí é um monte de coisa assim, uma coisa assim, né? Aí eu sei que a salinização, eu fiquei com língua de. Eu vou suspender feijão em casa, ainda que eu vou botar o gás, porque é água quente, acontece alguma coisa, eu preciso de água fervendo. E morar em outro lugar não significa que não tenha problema de instalação gravíssimo. É tudo, essas coisas é muito perigoso. Como a panela, eu vou voltar a reduzir também, igual bota lá, né? Pouquinho água, não sei o que lá, você cochilar e fica aquela merda da panela de pressão. Mas a questão é que atingiu uma língua oxidativa, como se alguma coisa do feijão tivesse saturado. Ou joguei aquele sal, né? Igual eu comi um pão agora, eu acabei comendo a viselas ali, né? Não, um tava duro, o outro tava entre não entrar o queijo, botar o feijão salinizado no horário e no outro horário cair demais a salinização ou o peso, né? Não atingiu satisfação, atingiu um contraste, uma sensação de madrugada, as tripas estava comendo, minha barriga já está muito bem formatada, a cintura já está tirando essa dobra feia, já estou sentando corretamente. A hora eu dobrei a perna ali e tal, né? Senti um pouquinho aquela, né? Mas muito pouco. Tá acertando a questão da hiperextensão, porque estava muito planificado, então até hiperextensão nenhuma gera problema de hiperextensão. Querendo ou não, botou tudo isso para trabalhar, não aumentou a atividade urinária. No dia que eu fiz 80 minutos na esteira, eu não parei em momento algum. Também aquela dor interna de pulsar para fazer o xixi ou isso aquilo também. Eu tive uma espécie de uma gota menstrual, ontem, uma gota menstrual interna, assim, ou que saiu, né? Tipo, né? Como se aquela coisa, né? Aí eu não vou pra academia, vou sair daqui, vou tomar banho, vou dormir, vou botar, né? Esquentar o feijão. Pensei, vou fazer logo um pouquinho de arroz pra comer hoje, né? Aí aquele feijão lá, né? A que ponto tem mingau de aveia lá, aveia fazer mingau. A fazer arroz, eu vou botar água pra ferver, pra ver se acaba logo o gás que troca amanhã. Mas né, de hoje pra amanhã ainda seria interessante não acabar. Mas choveu direto, 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 direto. Tá falando assim que eu fiz regressão, né? A minha regressão é algo bem específico, né? É entre eu e Freud e eu num dado momento, né? Entre a forma dele me apresentar correntismo, que é que utilizar verbos de gerundificação, voltagem perante variáveis correntistas, avaliadas situações correntistas, quando inclusive a pessoa se responsabiliza e depende de lutar pelo ato de sobrevivência. Não existe esse negócio de, né, o que é você justificar a coisa, mas o testemunho implica você responsabilizar pelo que você vive, o que você passa. Se você negligenciar isso, você não resolve criminalidade alheia, coletiva, e ainda não tem como propagar um ato ainda que você, né, que são documentos, arquivos, essas coisas, pessoas, né? Mas eu trabalhei com uma truncagem, né? Até que ponto a parcialidade inconsciente que trazia automimetismo constantificador, que é você estar sobre a interpré-morte, interpré-desmorte, né? A reversa, apontada perante, né, o que é o agudo e o
resistencial que justifica a expectativa louvável, né? Então, o que é você estar consciente perante o ato multiativitário, que colocado em escalas de graus, de relativismo prioradificador, com protocolaridade, inclusive, literalmente muito sustentável, que justifica a tal dimensivização como que é o estado como pré-apocalipsível, vamos botar assim, quando falar quem entendeu, quem de fato falou, quem de fato percebeu, uma coisa meio, né? O que é você passar ou estar percepção escalarizada quando coloquemos formularização assimétrica, ou percebida, o que é perceber o subatomismo como a sobre periodização que elementariza a purgatorizante estado anatomizável, então até que ponto você compreender limiaridade, né? Crédito, né? O que é o crédito limiar, que exatifica, dá suporte multicomparativo perante a exatificação praxeológica que usufruto arbitrariariza, né? O modelo atalho dimensificador como dimensivo atalharizante, que apontamos o que é formularizar escalarizações, né? Sobre simetríveis ou, né, racialmente ao modelo de uniformizar racionalidade cientificível, que assim dá temos, né, perante a relação entre sobre como sub heterotrofista, o que vira causa e efeito perante a heterossexualidade não praticante como praticante, que subsistencia o modelo perpetuador de fato, né? O que é a independência e o que é o convite à verbo gerundificação conjugativa do ser, que essencializa as manobras espaciais, literalmente entre o pró-observável quando o que fica, né? Pré saturatório, assim, apontado, que vira o estado de consciência civilizatória entre sobre multigalaxidações afins, entendeu? Então, em que modelo, né, quando apontar, né, relativizações aristotêlicas, né, o fator da constante, ou mesmo a quem justifique entre inconsciente, entre psicossomatizações, quando coloquemos Freud, Einstein, né, e toda a aplicabilidade do correntismo anátomo elementarizante que apontemos como espiritualidade funcional materializada, né? Os espectros castificatórios que subsistencializam a intelectualidade abstratual sobre a roupagem anatomizável, a dicotomizável, que é a multissensorialidade dicotomizável, que se você colocar entre o que é o modelo seriatório de uniformizar tropas, né, olhando a gente por vezes categoriza como praxeologia prática, dita não pensada, se a gente colocar, né, singularidade dissecatória, né, o que é entre Da Vinci, o entre apontado que o que era enquanto pessoa e não necessariamente, quando a gente coloca entre o incorruptível e o percebido e o permitido violável não pejorativizado, que é tocar o outro sem saber, sabendo, saúde, doença, prevenção, cura, sagrado, profano, a quem vira impensados, falta de ética, usufruir descabidamente de condições sensoriais quando avaliado ao poder da percepção perpetuativa, vista, né, o sexo pelo sexo, não necessariamente quando esse é o proctologista, esse é o ginecologista, né? Quando questões minuciosas, quando isso vira e fala o que é o milagre ou apontamento da violabilidade entre inafiançabilidade, né, irredutibilidade, inatingibilidade,
ou mesmo, né, ressurretificação, ressurreição horrível que milagra a subsistencialidade louvável, insubstituível, né? Então, entre categorizar quando em modelo de racionalidade dita física, né, o apontamento físico, quando há quem causa e efeito monoteísta dizer de desnatural se tornar até artificializável ou futurista, quando, né, sobre genialidade é colocada a questão da genialidade, e, né, como assim apontaram ou mal apontaram a quem entende, quem entendeu sobre a complexidade, mesmo elemento anatomizável, quando colocar entre Freud, né? Quando, colocando a questão da aterrizada, até que ponto, né, abduzível, pró-desnaturalizada, que entre cruz e ressurreição, subjugar, reversificar, quando entre tropas, quando eu coloquei a questão messiano, nazista, hitlerista, quando paradoxo, a paradigmatizações a quem, quando em singularidade, implica a constante luta pela constante, o que é a margem de erro, de morte e vida, de leite derramado e não necessariamente, né, o corpo e todos os estratos, o limite do oral silencioso, atrital, quando a dicotomizável entre o anal de sentar, de defecar, de prazeres preliminares, o que vira o genital instintivo, não pensado, faça-se fingidamente ao primeiro, e entre o segundo aproveite e tente reversificar, paradoxar, morte de arrependimento, quando eles falam liberdade suprema de não ter responsabilidade e nem entendimento a quem subsistencia a originalidade funcional que lineariza o platô societário a quem atingir sucesso entre singularidade e repetição, como que vira, né, o espectro da casa, rua, trabalho, executivo, legislativo, judiciário, sólido, líquido, gasoso, animal, vegetal, mineral, carboidrato, lipídios, proteínas, aparentemente, né, integral diet, light diet, né, essas categorizações que assim coloquemos, né, aparentemente não pensadas, já pensadas, assim era o natural, assim era faça-se o polido, assim já era isso e aquilo, que vira entre muitos, né? É o corpo não é pelo corpo, mas pelo anticorpo de sem padrão. A quem justifique beleza por dentro e por fora, todas as coisas já colocadas quando a quem é conveniente. Apontar fracasso do outro quando não consegue, né? Que vira o narcisismo não pejorativizado como o paternalismo pejorativizado, onde comer e cagar, né? O, assim a gente coloca, né? Quando a miséria ou barriga cheia, quem atingir proporcionalidade discerne percepções, que é a prodesnuclearização radiativa, que é quem apontar paradigma e paradoxo de bombas nucleares ou entendimento da coisa, quando segurança, a complexidade de uma casa, quando rua, trabalho, alturas, profundidades, lateralidades, né? Tentativas multiregimentais de implantar racionalidade harmônica, as minuciosidades literalmente complexas do que vem a ser governos, né? Religiões, né? Monoteísmo, né? Que é a causa e efeito do monoteísmo, ou a chacota sobre poligamia e a quem politeísmo, né? Colocado essas questões. Então, entre a referencialidade que verbo gerundifica nomenclaturar, né, quando num dado momento você categorizar entre Einstein e Freud, né, quando fica-se, né, impostado, fica-se impulsionado, faça-se inconstante ditadores ou muito acima deles e constantemente jogam-se fora e muitos indo na aba que não são nem nada, joga porque esse é lá do outro lado, esse já é proibido, isso e aquilo, quando, né, entre armas e não necessariamente entre armas, quando o que é o corpo e a complexidade de fato de multi-instrumentar, multimaterializar, e quando a minuciosidade implica como enxugou, como não escravizou, como explorou trabalho não pejorativizadamente, o que é empregado entre paredes não necessariamente categorizadas, né? O que é a cama do outro entre a família dele não necessariamente, o complexo parasitário aqui em simbiótico, categorizar autotrofismo, anaeróbio, eucariontamento, isocinético, isométrico, isotônico, sobre vértigo horizontalidade, a quem diagonalizante
em terraplanismo e não necessariamente, o que vem a ser a categorização já colocada perante o criacionismo e o evolucionismo limiar, em que dado momento precisa se entender, tentar entender sobrados, escalas parenterais, vamos assim colocar, né? Quem é o recessivo perante os valores, né? Não acreditamos, mas comemos e induzimos comer e mal comer. Pior que induzir comer, induzir mal comer e dizer que ainda não é parente, ou de fato como se fazem parentes, né? Que é a lógica praxeologizada, materializada a um instinto consciente, né? Então o que vira as categorizações entre onisciência, onipresença, onipotência ou as grandezas que permitem sobre gerundificar, né, a onissingularidade, a quem justificar expectativação sobre repetitível, não necessariamente afim ou que vira inteligência, que que justifica a morte pela vida como a vida pela morte, ou correntismo, né, absoluto como relativo perante o que é a resistência temporal, a quem justifica a resistência atemporal, limiares de força, sair do um, né, voltar a um, ou que vira, né, entre carga máxima quem força máxima e não necessariamente pela força, ou que viram as relações pró-observáveis tocantes, né, a quem atribui atrito não fracassado, assim se faz o fraco, fingido forte, assim se faz o forte, fingido fraco. Toda essa jogatina entre silencioso a quem gritante, né? O que vira de fato entendimento proximal e não necessariamente, né? Que vira o senso crítico não confundível, que são os platôs de velocidade, né? Aparentemente palavras proximais, gritantes, antagônicas a quem, o que vira confundir, não confundir, percepção minuciosa, né? A quem apontar inato, nato adquirido, né? Penso que né? O que é a idiosincrasia, né? A linearidade idiosincrática, paradigmática, que sintetiza em que momento o inatingível, paradoxal, é literalmente paradoxável, né? Que vem a ser o vácuo 5% da boca da sacola, entre o ventre muscular, que em origem e inserção, né? Questões alavancares, não necessariamente apenas alavancares, quando a dicotomia corpo-mente implica, né? Até que ponto essas relações proximais tais e a complexidade do que virou campo multissinapticível, né? Entre a aparência que bem se perceba, né? A cênica de que mal se perceba, campo mimético, campo automatismatório, né? Bipolarizado, como é que é o nome? Autismatizatório, paranormalizante, né? Questões que, né, entre essas conjunturas psicossomáticas, como mesmo, né, que é a mesma vertente psicanalítica, quando protocolou, isso implicam em particularidades de testemunho, de vocacionalidade tentada racional, quando que vem a ser aqui medicina, não medicina, ou quando num dado momento até justificar o que vira aqui o ateísmo, dizer o outro aparentemente religioso se faz tão diferente ou nem conhecido, que o mínimo de defesa sobre, por vezes, ortodoxais, literalmente devotos, sobram-se a coragem ou a verdade de se isolarem como ateus, né? Então, ateísmo é algo muito relativo, que virou coisificável nem de quatro, e entre os fingidos bípedes, o que é de fato a categorização real da racionalidade ateísta como da maciça perpetuatória, que em modelo de Santíssima Trindade eu tenho a inédita mesmo em minhas mãos, que monoteiza o valor poligamicista indireto, que não pejorativiza a desheterossexualidade monogâmica. Então, truncagens assim, tipo pré-morte, consciências de pré-morte entre o modelo da Santíssima Trindade e o que permite receituar multissensitivização, sentidação temporal, atemporal perante o correntismo histórico,
de determinados momentos num campo galaxível, não necessariamente sobre uma esfera galaxial, que aqui é o aliançamento protecionista literalmente inabalável, né? Por vezes inatingível, num dado momento você tem uma frequencialidade presente que onipresentifica, compreender a maciça aceleratória, né? Que virá aqui em justificar, né? Mesmo padrão de exatificação veloxidativa entre tipologias fibromialgicistas, não necessariamente, né? Mas o campo da conjugação, né, literalmente complexa, que excelentifica projeção constituinte a quem atribui direitos e deveres usufruentes, né, perante auto casa, casa aterrizado, rua, trabalho, essas questões mesmo já bem lapidadas.